Bom, os títulos de crédito são instrumentos que desempenham um papel essencial para o desenvolvimento da economia nos tempos de hoje, porque eles permitem a circulação de riquezas com uma certa segurança jurídica. Então, a gente pode observar que os títulos de crédito são como documentos que são regulamentados por lei e eles são utilizados no comércio com o objetivo de materializar certos direitos, ou seja, ele serve como um instrumento de troca comercial. Temos alguns tipos de títulos de crédito e os principais são a letra de câmbio, a nota promissória, o cheque e a duplicata. Bom, o nosso Código Civil, ele prevê no parágrafo 3º do artigo 889 a possibilidade da emissão do título de crédito eletrônico, que pode ser a partir de caracteres criados em algum computador ou algum meio tecnológico equivalente, e que constem a escrituração do emitente. Só que a gente tem que observar alguns requisitos para a emissão do título de crédito, que são eles: a data da emissão, a indicação precisa dos direitos conferidos pelo título e a assinatura do emitente. Só que atualmente a gente pode perceber que há uma desmaterialização dos títulos de crédito, e isso acaba entrando em conflito com um princípio bastante conhecido no direito empresarial, que é o princípio da cartularidade, que ele vai ser explicado mais à frente. Meu nome é Jennifer Santana e eu vim falar sobre a confiabilidade das assinaturas eletrônicas nos títulos de crédito. Bom, muito tem que se discutir quanto à confiabilidade da assinatura eletrônica, o quão confiável é você assinar um documento eletronicamente. Bom, essa assinatura eletrônica, ela possui uma tecnologia chamada criptografia. Essa tecnologia, ela utiliza de dados e algoritmos que vincula a assinatura à pessoa, ou seja, aquela assinatura, ela possui uma série de dados atrás daquele mera informação, uma série de dados que vincula a pessoa que solicitou que fosse feita aquela assinatura. Além dela ser de fácil identificação justamente por conta desses dados que estão criptografados, ela ainda tem uma veracidade ainda muito maior por conta de um certificado digital emitido pelo ICP, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, instituído pela Medida Provisória número 2200-2, de 24 de agosto de 2001. Ao passo que essa medida provisória, ela já traz essa questão da criptografia em seu artigo 6º. Então, é algo que está efetivado na lei e que traz, assim, muito mais segurança para as partes. Bom, muitos se falam sobre fraude, que é mais fácil de fraudar. Bom, assim como tem as fraudes em assinaturas eletrônicas, também tem a fraude em assinatura que você assina a próprio punho, com papel e caneta. Só que nas eletrônicas existem uma série de outras, de uma segurança virtual muito grande. Então, é muito pouco provável que, principalmente com essa tecnologia criptografada, que uma assinatura eletrônica seja fraudada. Bom, olá, o meu nome é Gabriel Costa Matos e eu vou dar continuidade à presente temática discutida na apresentação. Bom, eu vou falar a respeito do princípio da cartularidade. Este princípio é um princípio fundamental que integra um título de crédito. É importante também destacarmos que o princípio da cartularidade, acompanhado dos outros dois princípios, o princípio da autonomia, assim como o da liberdade, eles vão integrar um título de crédito, formando assim o seu conceito. Conceito assim entendido na nossa legislação atual, em vigência no nosso Código Civil, assim como na doutrina e na jurisprudência. Feitas as primeiras declarações a respeito da sua conceituação, cabe agora destacarmos algumas características do princípio da cartularidade. Em geral, nós temos três características fundamentais. A primeira, nada mais é
que diz que um título de crédito vai ser um documento ou uma cártula, sendo indispensável a apresentação do título. Por consequência, essa característica, surge outra, que diz respeito que o possuidor ou credor daquele título de crédito vai ser quem tem o documento em sua mão. Ou seja, se uma pessoa tem aquela cártula em sua mão, vai ser ela que vai ser a detentora daquele título de crédito contido no documento ou na cártula. E por fim, a terceira característica diz respeito que aquela cártula ela vai ser a representação material daquele direito ao crédito. Bom, e diante de tudo que foi exposto a respeito do princípio da cartularidade, cabe agora destacarmos na presente apresentação sobre a desmaterialização dos títulos de crédito versus, entre aspas, o princípio da cartularidade, que vai ser apresentado nos próximos tópicos. A escada pontiana. A escada pontiana é uma teoria desenvolvida por Pontes de Miranda, em que ele estabelece as etapas, os planos para a formação de um negócio jurídico. O primeiro plano é o plano de existência, sendo que ele é caracterizado por substantivos, que são as partes, o objeto, a forma e a vontade, sendo que existentes esses 4 objetos, a gente tem o plano da validade, que virá caracterizando esse substantivo, ou seja, eles são adjetivos, que é as partes ela tem que ter capacidade, o objeto ele tem que ser lícito, determinado ou determinável, a forma ela não pode ser proibida por lei, ela tem que ser prescrita, e a gente também tem a vontade, que ela deve ser algo que haja consenso, não pode ser algo que seja feito de maneira coercitiva, podendo gerar nulidades relativas que acontecem quando a gente tem um negócio jurídico formado por menor de 18 e maior de 16 anos sem representação, ou nulidades absolutas, por exemplo, também, quando acontece com menores de 16 anos sem representação. Então, observado esses 2 planos de existência estão todos corretos, a gente já parte para o plano da eficácia. O negócio jurídico já é eficaz. Contudo, a gente pode, de maneira acidental, nesse negócio jurídico, estabelecer no terceiro ponto, que é o ponto da eficácia, condições, termos ou até mesmo encargos. Que as condições se tratam de futuro incerto, que a gente pode dizer, no caso de um pai que ele vai dar à filha um carro, caso ele passe na universidade, que essa filha passe na universidade, ou a termo, que é quando é um futuro certo, que é, por exemplo, o pai vai dar uma casa ao filho caso o irmão dele morra. É um exemplo bem chulo, mas só que é o mais claro possível, porque a gente não sabe a data que o irmão dele vai morrer, mas a gente sabe que é algo certo. E eles têm um encargo, que eles acontecem geralmente em casos de doações, casos beneficentes, que vai estipular forma de restrições ao direito daquele beneficiário utilizar daquele bem, sendo que se o beneficiário não fazer aquilo que foi determinado no negócio jurídico, ele pode suspender aquele negócio jurídico, pelo próprio credor. E a gente também tem o caso de algumas exceções ao plano da própria eficácia, que é quando, no caso de casamento putativo, que ele é feito de boa fé, contudo ele não passa no plano da validade, mas ele é eficaz, E ele só deixará de ser eficaz quando acontecer uma sentença que anule aquele casamento. Oi, meu nome é Andressa. Neste momento eu venho abordando sobre a desmaterialização do título de crédito na perspectiva da escada pontiana. Sendo assim, cabe falar aqui em 3 pontos, que é a existência, a validade e a eficácia. Logo,
Falando primeiramente da existência, é muito importante a gente trazer a influência aqui do princípio da cartularidade. Por quê? Esse princípio, ele determina que o título de crédito ele seja materializado. Mas, hoje em dia, já se fala na desmaterialização do título de crédito, que é justamente a circulação desse título, sem sequer que tenha ali uma cártula ou um papel. Porque, hoje em dia, a gente sabe que existem os arquivos digitais. E esses documentos, eles têm ali uma existência jurídica. Então, não necessariamente precisamos circular um título de crédito só por meio de papel. Então, hoje em dia, já se fala nessa questão da desmaterialização. E, além disso, existe a lei que vem abordando justamente sobre a digitalização desses títulos de créditos, que é a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. E, em seu artigo 889, ela vem falando o seguinte, e no parágrafo 3º, o título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo. Então, sabemos que já temos a regulamentação desta digitalização, desse título de crédito digital, e então já temos uma base legal, além do que essa questão empregada pelo princípio da cartularidade, ela não viria a impedir aqui a circulação, justamente pela existência hoje em dia desses arquivos digitais. Aqui neste momento, já vamos tratar do segundo ponto, que é a validade. Quanto à validade, já foi abordado anteriormente que existe uma lei que regulamenta a desmaterialização do título de crédito. Acontece que tem um ponto muito importante que a gente tem que abordar aqui, que é como esses documentos eles vão ser firmados, a partir do momento que não estamos tratando de um papel, uma cártula que vai ser assinada a punho. Aqui a gente está tratando de um arquivo digital. Sendo assim, a solução aceita e normatizada aqui foi o uso da assinatura digital, que vai se dar através de um certificado digital, ele vai ser juntado ali no documento e ele vai identificar justamente quem o produziu. Então, essa foi a solução vinda para sanar esse problema. E quanto a isso, é importante dizer que existe o artigo que regulamenta como se dá essa assinatura digital. Infelizmente, por causa do tempo, eu não posso ler, mas eu vou dizer de que artigo se trata. É o artigo 7º da Lei Modelo sobre Assinaturas Eletrônicas da Comissão das Nações Unidas para Direito Comercial Internacional. Eu vou deixar disponível aqui no slide. Neste momento, eu venho trazendo nosso terceiro e último tópico, que é a eficácia. Sendo assim, eu venho puxando ainda sobre a assinatura digital. Por quê? É através dela que vai conferir ao título de crédito emitido eletronicamente a autenticidade. E através dessa autenticidade, aquele título ele está apto a produzir efeito. Sendo assim, eu falo aqui que ele é válido e eficaz. E isso é importante dizer porque é a nossa nova realidade, é o título de crédito digital. Esse câmbio digital é a modernização e temos que cada vez mais nos adequar à modernidade, aos meios digitais, aos meios eletrônicos. Isso que é válido. Então, o que eu deixo aqui de questionamento é ainda que é precário a legislação sobre título de crédito digital. Mas isso, com o tempo, eu tenho certeza que vai regularizando, até porque eles estão tomando uma proporção, um espaço muito grande na nossa atualidade.